Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao videocast da K21. Estamos aqui, eu e o Samuel Cavalcante. Tudo bem, Samuca? Como é que você tá, meu amigo? Boa, meu amigo Zé. Tamo aí, vamos falar um pouquinho aqui sobre coisa nova pra galera aí. Nova nem tão É. nova, né? Nova, é nova aqui no canal, mas a gente viu muito disso acontecer, que são as disfunções que acontecem durante as reuniões, que a gente tem várias delas, e a gente separou aqui um conjunto de informações, né? Quais são essas disfunções, e a gente vai fazer aqui um conjunto de alguns vídeos, porque existem tipos de reuniões. E a gente vai dividir para trazer mais detalhes sobre essas disfunções e, claro, como que a gente resolve elas, né, Samuel? Boa, Zé. Não, e você trouxe uma questão interessante, né? Que nós temos reuniões o tempo todo, né? Tanto no trabalho quanto em casa. Vai dizer que já não passou alguma situação meio, né? Assim, no Natal, naquelas comemorações de família, né? Bom, inclusive, Dia das Mães e assim por diante, Dia dos Pais. Mas a gente vai Tomada de focar. decisão, né, Samuca? Poxa, tomar de decisão em casa. Mas a gente vai focar aqui no trabalho, né, Zé? Vamos deixar aqui, se vocês quiserem aproveitar as técnicas para usar em casa, na reunião de condomínio, fica à vontade. E são dois. Funciona Hã? e Funciona, né? funciona todas elas, vai funcionar todas elas. E são dois grandes blocos. Quais são esses dois grandes blocos aí, Zé, que a gente separou para a galera? Então, a gente dividiu aqui como a gente tem vários tipos de reuniões que acontecem, nós dividimos aqui em dois tipos de. Primeira divisão que a gente fez foi de dois tipos de reunião. Então, a primeira delas que a gente vai estar falando para vocês, em alguns vídeos, vai ser aquelas que compõem a entrega de serviço mesmo, o trabalho em si, aquilo que a gente entrega de produto, serviço, as reuniões que estão em volta desse momento da gente discutir, conversar e tomar decisões sobre entregas. A outra divisão de tipos de reuniões que possam existir, a gente consegue agrupar ela como reuniões que são discussões de melhorias, onde a gente pode evoluir o que está sendo feito, o serviço, o processo, o trabalho, o próprio produto, né, e a empresa. Então, todas essas reuniões a gente consegue fazer essas duas divisões. Então, lembrando mais uma vez, a gente vai falar aqui um grande conjunto que a gente pode unir vários tipos de reuniões que estão falando sobre melhorias e outras que estão falando sobre a entrega realmente como a gente deve entregar processos e tudo mais, né, do produto ou serviço que a gente está trabalhando. E hoje a gente vai começar com uma dos tipos de reunião que está nesta categoria, entre aspas, como a gente está falando aqui, de entrega, né, que é uma das talvez mais famosas e mais comum, que o nome dela, de maneira genérica, que todo mundo, acredito, vai entender, é a famosa reunião diária que pode acontecer, acontece em muitos lugares, em vários tipos de empresa, independente do ramo de atividade, que a gente vai trazer então para vocês essas disfunções. Antes de eu começar aqui a falar as disfunções, o Samuco trazer como que a gente pode fazer para solucionar ou mitigar esse tipo de problema, eu quero trazer alguns exemplos aqui, né, Samuel? De que reuniões que poderiam, dos nomes de reuniões mais comuns desse tipo de, que é similar à reunião diária que a gente está falando de maneira genérica, tá? Então aqui não é exatamente o que a gente vai falar, os nomes das reuniões mais comumente que a gente entende, vê e viu e vive, mas ela é como quase, que é quase uma diária. Então toda vez que você se reúne diariamente, pode ter N nomes, uma delas aqui, que eu só vou falar, Samuel, conta as outras pra gente, que é a famosa assim, se você se reúne 15 minutinhos de manhã com o time, equipe, área, departamento, para olhar o que vai acontecer durante o dia, é esse tipo de reunião, e aí ela tem alguns nomes. Samuca, quais são os nomes que a gente encontra aí? Olha, são vários, hein, Zé? Eu vou trazer só uma historinha. Posso trazer uma historinha? Rápida. Vai, manda bala. Que eu li sobre fluxo há muito tempo atrás, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei no mercado de agilidade, Flow, nome do livro, se não me engano. Ele explica um pouco da história de onde surgiu, de um dos possíveis surgimentos da reunião diária, né? É conhecida como Daily Meeting, Daily Scrum, Stand-Up Meeting, Team Kanban Meeting, e aí vai, nome que você quiser dar. Ou, né, seja follow-up meeting também, fazendo brincadeiras aqui, que o objetivo não é esse, hein, gente? Esse é Alinhamento diário, né? alinhamento diário. Foi num projeto da Borland, lá muito tempo atrás, linguagem de programações muito antigas, onde um gerente começou a almoçar com a galera da equipe. E aí ele ia almoçar todos os dias com a galera da equipe, ou aquele lanchezinho.
E durante o almoço, fazendo brincadeiras e coisa e tal, ele perguntava, e aí, galera, como é que tá o trabalho? E aí foi um dia, 2 dias, tal, um mês. Depois de um mês, o pessoal viu o valor dessa conversa na hora do almoço. De como é que está o trabalho, como é que está a nossa entrega, como é que está... Eles começaram a perceber que durante essa reunião, eles trocavam informações que permitiam que as pessoas se ajudassem. Olha que interessante. Então, curiosidade à parte aí, a gente nem tinha planejado falar sobre isso, Zé, mas eu lembrei dessa história e é legal dizer essa origem, porque normalmente uma reunião para a galera que está executando o trabalho. Não é uma reunião de follow-up, né? De falar o que eu fiz ou deixei de fazer. Certo, Zé? Boa. E a gente Tá já bom. percebeu várias disfunções, né? Isso, várias disfunções. Aí, quais seriam essas disfunções aqui iniciais para a gente poder olhar? Acho que uma das disfunções que a gente mais vê, vive, as pessoas compartilham com a gente, pergunta para nós, é a disfunção do famosa reunião diária, que na verdade é um status report individual. Né? E aí, para alinhar com todo mundo, status report é quando você tem que reportar o status ou como as coisas estão, e é somente isso que o grande foco é feito nessa reunião. E ela é uma disfunção quando ela não é o status report mesmo, tá, gente? Porque tem reuniões que são dedicadas para fazer o status report. Se você é uma empresa que usa, não, eu tenho uma reunião que eu quero que a minha equipe de manhã ou qualquer horário, durante 5 minutinhos, me dê o report de como estão as coisas. Então, realmente, isso é status. É A, B, C, D e pronto. Tirando essa que existe em algumas empresas, todas as outras que a gente comentou, isso de passar simplesmente o status de como estão, é sim uma disfunção. E aí, como que a gente resolve ou pode mitigar isso, Samuca? Ô, Zé, eu vou contar para você, antes de falar com mitigar, um exemplo, o exemplo mais louco que eu já vi, assim, até agora. Uma empresa que diziam que faziam a daily meeting do Scrum, né? Mas vamos pegar aqui qualquer uma. E aí, quando o gerente não estava na reunião, ele pedia para o Scrum Master anotar que as coisas falavam para levar para o gerente depois. Isso é um exemplo nítido de Start Report, tá, gente? Se o gerente não soubesse o que tinha sido falado, era um problema. Opa, gente, então essa é uma reunião feita normalmente para quem está com a mão na massa, né? Então, dos analistas para os analistas, dos desenvolvedores para os desenvolvedores, então quem está colocando a mão na massa. E aí, para que tenha um sucesso e que não caiamos, a gente não caia no status report, acordos claros do que deve ser falado na reunião. Então, deixar explícito para o pessoal ali, um combinado, que, olha, se você não tem o que falar de, ó, a gente estou precisando de ajuda, ou estou pertinho do final aqui, coisas que realmente são relevantes para aquele grupo de trabalho, nem precisa falar. Então, na verdade, eu trouxe duas soluções aqui, um acordo claro, o outro só fala quem precisa falar, né? Não são todas as pessoas que precisam falar, Zé. Boa. E aí, o que isso normalmente acaba acontecendo, pessoas falando, né, ou a gente trazendo assuntos que pode estar um pouco fora até do que deveria ser, é uma outra, acaba ajudando numa outra disfunção, que tem muito, que é juntar o grupo de pessoas e não existir um facilitador, um mediador, alguém que vai ser neutro para ajudar nessas conversas com interesse 100% da solução, não dizendo aqui que alguém não tem interesse na solução, mas ele não vai ter nenhum tipo de viés na hora de conversar sobre o assunto ali. E aí, essa ausência de facilitador, como é que a gente pode mitigar e qual que é a vantagem de ter ele, né? Boa, Zé. Se eu estou com uma equipe que ainda não está 100% alinhada, eu posso fazer acordo, só que a galera não vai seguir. Então, eu tenho um facilitador, não é chefe, é facilitador. Ele vai ajudar a galera a aprender a guiar essas reuniões. Então, e vai ajudar a manter esse foco. E, ó, quem que tem que ser? Qualquer pessoa do grupo. Eu não preciso ter um Scrum Master, né? Não preciso ter um, sei lá, um Flow Review, ou SRM, não, SDM, né? Self-Delivery Um Service Review, Delivery Manager. Management, isso, SDM. Self-Delivery Manager. Então, eu não preciso ter uma pessoa específica. Eu posso ter alguém combinado com a equipe. Teve uma equipe uma vez que eu fui atuar com eles, e eles não sabiam quem ia ser o facilitador daquela equipe. E eles começaram a trocar uma vez a cada 15 dias esse facilitador até achar alguém que eles, ó, pô, legal, essa pessoa pode ser a facilitadora do nosso grupo por mais tempo aí, 2, 3, 4 meses, e depois a gente resolve. A questão é
quem ajuda a equipe com o olhar de fora, sem tá 100% preocupado com a entrega ou com o que está sendo feito, e que vai ajudar a galera a seguir os acordos, a tomarem alguns cuidados específicos durante a reunião e assim por diante, Zé. Muito bom. Tem uma coisa também, Samuca, que acontece muitas vezes quando você tem ausência do facilitador, que eu acho que conecta aqui, é quando você tem um facilitador, mas ele faz parte da equipe, do time ou do processo. E aí, como o Samuel falou, às vezes a gente precisa fazer isso porque não tem alguém para facilitar. Mas eu queria trazer só um ponto de atenção a todo mundo. Quando você tem a pessoa que faz parte ali daquele departamento, daquela área, e ele mesmo vai facilitar ou mediar aquela reunião, principalmente quando tem outras pessoas, tanto do seu próprio departamento ou alguém de fora, quando ele faz parte do que está sendo construído, o que normalmente acontece, tem uma grande tendência da pessoa em algum momento entrar numa dúvida de quando ele pode facilitar ou quando ele está facilitando, e quando ele fala assim, não, peraí que eu vou tirar meu chapéu, agora vai ser eu, o Zé, que vai estar falando. Quando isso acontece, é muito bom porque ele está declarando que ele está tirando o chapéu de facilitador, ele está colocando realmente uma opinião dele. Mas tem uma tendência muito grande das pessoas começarem a confundir a opinião do Zé, aqui do exemplo, Zé, e o Zé facilitador. E aí você pode gerar algum conflito, as pessoas começam a se incomodar, achar que você talvez esteja tendenciando para alguma decisão, algum lado, porque você já fez esse movimento, ou porque você talvez tem algum cargo ali dentro da empresa. E então, para evitar esse tipo de comportamento, ou as pessoas pensarem, e até mesmo você cair, que pode, a gente sabe, tem relatos de pessoas que acabam sim conduzindo inconscientemente, mas tem vezes que é consciente a condução, quero sim que leve para lá, né, você manipula para que seja o resultado que a pessoa deseja, é que você tem um convidado. Ou se alguém interno que vai fazer essa facilitação, ser mediador, que ele não tire o chapéu durante todo o momento. E eu falo por experiência própria para quem está ouvindo. Né? Facilitei uma grande reunião da empresa, e aí eu tive que foi a vez da minha equipe apresentar o que a gente tinha produzido. Então, naquele momento, eu fui falar também, aí eu tirei meu chapéu. E depois, quando eu tive que facilitar, aí começou uma discussão, conversa saudável, perguntas e respostas, só que começou a sair fora do contexto. Então, você tem que voltar, né? O facilitador, o mediador, né, Samuel? Volta para que a gente tenha foco no que a gente está falando. E aí, o que aconteceu é que as pessoas acharam que eu estava interrompendo a palavra das outras. Porque, agora que é sua vez, agora que você apresentou, você não quer ouvir pergunta. Mas não é isso. Tinha tempo, tem um assunto que está saindo fora para discussões que não cabia naquele momento. Por isso que é um facilitador mediador. E aí as pessoas se confundem. Você está mediando ou você está se safando nesse exemplo que eu dei aqui, né? Você não quer discutir alguns pontos. E outro Então, risco, evite isso. outro risco que Fala. eu já fiz isso também, todas as vezes que eu precisei fazer, a tendência foi de acabar estourando o tempo da reunião, porque eu perdi o tempo da reunião como facilitador, coloco o chapéu, tiro outro chapéu. E mais uma coisa que essa disfunção ativa é uma outra disfunção que, o exemplo que você estava falando, se eu desconfio do facilitador ou se acontece alguma outra coisa que leva as pessoas a não participarem. Já viu isso? Exato. Aí as pessoas estão lá, né, e não participam. Às vezes, eu até falo, né, as pessoas ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. Aí você que escolhe qual que é a versão, tá? É, e aí, quando as pessoas estão ali, Samuel, normalmente quando elas não participam, acaba não saindo muitas ações concretas. Tem uma tendência, já que as pessoas não estão participando, ações concretas para ser executado depois. Já que é uma reunião diária, a gente não está só reportando, a gente está também enxergando se temos problemas e a gente precisa resolvê-lo, né? Então essas ações não vai. Como é que a gente resolve isso, cara? Cara, bom, rapaz, você levou agora, já conseguiu dar umas duas conexões aí, velho. É, uma das coisas quando a gente não tem ações concretas, um dos riscos é que a gente não tem as pessoas certas. Um exemplo, não tem a pessoa que está facilitando, né? É, porque eu tenho uma pessoa facilitando, ajuda. Ah, mas eu não tenho como ter alguém de fora, eu vou ter que ser eu facilitar. Beleza, então vai. Mas se você precisa muito falar naquela reunião, tenta achar alguém para ser facilitador, facilitadora, beleza? É, falar sobre o trabalho e não sobre o trabalhador, Zé. O grande objetivo é falar sobre o trabalho e não o trabalhador. Gerencia o trabalho e não o trabalhador. Então,
Toda vez que a gente fica muito focado no o que o Zé está fazendo, o que o Samuca está fazendo, o que cada pessoa tá fazendo, corre um grande risco de eu não sair com ações concretas para o grupo, né? Até posso sair com ações para o indivíduo, mas o que o grupo ali está vendo, o que o resultado de negócio vai trazer. E um dos outros grandes problemas é a gente não focar no comprometido. Por quê? Aliás, a gente tem que focar no comprometido, né? Olha, a gente combinou de fazer isso, em vez de ficar discutindo o futuro. Eu já fui em reuniões diárias, onde de repente chegava alguém e começava a falar: não, mas vai acontecer tal coisa daqui 3 dias. Cara, não é aqui. Daqui 3 dias, não, daqui 15 dias. Não é aqui. Eu estou tirando o foco do que eu me comprometi, do que nós, como equipe, nos comprometemos de entrega de resultado de negócio, para olhar para o futuro que só vai estressar a gente e tirar a energia da gente. E como é que a gente engaja mais pessoas, Samuca? Já que se muitos deles podem estar só participando, mas não estão ouvindo, né? O problema é não participar, a pessoa não está. Outra é quando ela está participando e não escuta, que também é uma das grandes funções, eu acho, hoje nesse mundo híbrido que a gente está vivendo, da galera, a gente não saber quem são as pessoas que estão realmente ouvindo, participando, entendendo e compreendendo, porque câmera fechada, a galera entra no modo podcast, né? E isso é independente do nível hierárquico da empresa, tá, gente? A gente pega todos os níveis. Câmera fechada, microfone fechado, a pessoa só está escutando como se fosse podcast. Numa reunião diária, isso não deveria acontecer, né, Samuel? Todo mundo deveria compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, porque é aquele momento curto, pequeno, que todo mundo tem a oportunidade, deve aproveitar para falar algo. Mesmo se for, tá tudo bem, né? Como é que a gente engaja, então, as pessoas também? Como é que a gente mitiga esse problema? Boa, Zé. Zé, um dos grandes coisas que faz nós perdermos as pessoas durante a reunião diária, e várias outras, tá? É quando, por exemplo, eu tenho 5 ou 6, vamos colocar 6 pessoas dentro de uma equipe, certo? Vamos colocar 6 pessoas dentro de uma equipe. E aí 2 começam a falar e começam a buscar a solução daquele problema que elas levantaram. Então, tô com problema tal. E aí, durante a própria reunião, começa a buscar a solução. E aí, são só essas 2 que mexem com isso naquele momento. O que as outras 4 ficam fazendo? Esperando eles discutirem para ver se isso no meio do caminho eu já pensei, acho que é melhor eu sair dessa reunião que não serve para mim. Aí a reunião fica entediante, Zé. Exato. Quando o assunto daquele momento, que sejam 5 minutos, né, de qualquer reunião, e da reunião diária pior ainda, porque a gente tenta fazer ela em até 15 minutos, eu vou falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui, eu quero sair, e aí passa isso na cabeça das pessoas. Então, gente, alguém da equipe, nesse momento, né, se tiver facilitador, facilitador, se não, alguém da equipe nesse momento levanta a mão e fala assim: ei, calma, calma, peraí, gente. Nosso objetivo aqui não é resolver os problemas técnicos, né? Nosso objetivo aqui é levantar esses problemas. E aí, depois da reunião aqui, a gente faz uma conversa entre as pessoas. Então, digamos, você está com problema de usar o Zoom, né? A ferramenta que a gente usa aqui para fazer as gravações. O Zé, eu tô com problema de usar o Zoom. Aí eu viro pro Zé: Zé, qual é o problema? O Zé é tal. Não, então você faz. Opa, não, me corta eu e o Zé. O que o Zé e eu vamos fazer? Depois da reunião, que horas nós dois podemos nos encontrar para eu te ajudar a resolver esse ponto? Então, Boa, isso serve para qualquer um, né? Então a gente tá. Deu o exemplo do Zoom, mas assim, se você é do marketing, se você é jurídico, você é do RH, não importa. Quando você for fazer discussões, que também é uma disfunção, que é a discussão técnica, né? A gente quer resolver alguma coisa, criar a solução ali, discutir com a pessoa como deveria ser feito, ou deverá ser feito. Não é para nessa reunião que a gente faz isso, né, Samara? quer ver, Zé, onde que eu vejo isso comum acontecendo também? Em reunião de checkpoint de OKR, cara. O pessoal apresenta, né, os números, apresenta o problema, e de repente alguém vai lá e levanta a mão e fala assim: a gente pode, nesse negócio, tomar cuidado com tal coisa, tal coisa, tal coisa, e fazer isso. Aí os outros ficam na reunião assim: e aí, eu entro na solução junto com esse fulano que entrou, ou eu fico na minha? O O cara que fala assim: acontece é que as pessoas entram, né? enche, entram. E aí vira uma discussão de operação, em vez de ser uma discussão de coordenação. Exato, Entende? que é um dos motivos, né? Então, a reunião, eu acho que a palavra que você trouxe é bem legal, né?
Nesse momento, a reunião diária é para a gente se coordenar, entender o que vai ser feito, o que precisa ser realizado, os problemas que estão acontecendo. E aí, com todas as disfunções acontecem porque a gente está tentando não só entender, mas fazer além do que entender, compreender e comunicar às pessoas sobre como vai ser esse dia. Por isso que ela é diária, né? Ô, Exatamente. Samuca, mas aí o que acontece é que uma das outras funções que acaba gerando tudo isso, a gente até comentou aqui, mas eu quero deixar explícito para todos, que é o aumento do tempo da reunião. Porque todas essas disfunções gera, em vez de ser 15 minutos, começa a ficar maior, gerando mais estresse em todo mundo, que está demorando mais. E aí, como é que a gente... Tem mais alguma coisa que a gente poderia complementar aqui para facilitar, para que o tempo não passe e a gente continue a discussão? Tem sim, Zé. Ó, uma das coisas, eu não sei nem se a gente separou em outra disfunção ou não, mas é quando chega uma pessoa de negócio falando assim: ei, a gente vai ter que fazer tal coisa. Pronto, cara. Vira uma reunião de refinamento. Não é reunião de refinamento. Então, surgiu qualquer coisa durante a reunião, para a galera e bloqueia essa negociação, essa discussão. Pode ser discussão de negócio, pode ser discussão técnica, pode ser qualquer uma que vá aumentar o tempo. Ah, mas a galera quer muito já terminar de resolver esse assunto. Então, beleza. Minha sugestão para vocês é a seguinte: termina a reunião diária, né, a daily meeting, ou o nome que você quiser dar, stand-up meeting, o nome que você quiser dar. E aí fala assim, gente, peraí, então segura um pouquinho, termina, fala, ó, nossa reunião acabou, agora nós vamos começar outra. E aí volta no assunto da discussão do problema de negócio, da discussão de problema técnico, apesar que discussão de problema de negócio muito longo, tipo, vai acontecer daqui 15 dias, daqui 20 dias, minha sugestão é segura e leva para um outro momento, que é uma reunião de refinamento, de discussões dos próximos itens a ser feitos, no replenishment, né, em outro momento, É que não tem urgência, né, Samuel? Esse é o ah, ponto, né? porque eu estou tirando o foco do agora e olhando para o futuro, e eu preciso me preocupar com comprometidos, né? É legal. E Para também tem um detalhe, inclui todo mundo, né? incluir todo Porque mundo. essa discussão provavelmente não vai pegar todo mundo. Talvez uma ou outra pessoa não precisa ou não precisaria estar participando desse momento, então você libera ela para fazer outros trabalhos, né? Exato. E Zé, cansei de fazer isso, quando estava facilitando equipes. Eu chegava para a galera, ó, foca aqui na daily, terminava a reunião diária. Ó, galera, acabou a reunião diária. Agora nós vamos discutir um outro assunto que foi levantado durante a reunião diária. Deixa explícito esse fim. Depois que eu fiz isso, as equipes com que eu trabalhava pararam de reclamar de reunião diária longa, cara. Por quê? Passei a deixar explícito. A daily acabou. Qualquer tempo daqui para frente, são vocês que estão, somos nós, né? Vocês ou nós que estamos ocupando com outro assunto. E aí, quem quiser sair, sai, que nem o Zé comentou, e quem quiser ficar, fica. O Samuel, outra disfunção que a gente encontra muitas vezes, e essa assim, eu vou colocar a disfunção como entre parênteses, tá? Tá bom, pessoal? Você que tá ouvindo aqui. Que é até uma discussão que eu já tive até com o Samuel sobre esse ponto, se é bom ou ruim, então se é uma disfunção mesmo, ela pode até ser uma disfunção e ela pode trazer prejuízo, ou é uma disfunção, mas não traz prejuízo, e aqui é sem nada de valor, né? A gente não está julgando, mas tentando entender que ele sim tem um lado ruim, e eu acho que a gente vai trazer esse lado ruim. Existem lados positivos, aí a gente pode discutir no outro vídeo qual seria esse lado positivo. O que é a disfunção? É a conversa em paralelo que acontece durante as reuniões. Então, quando é presencial, normalmente a conversa em paralelo, ela tem que ser quase zero, porque senão você atrapalha até a própria apresentação, a comunicação que está havendo. Conversa em paralelo, né? Tá, alguém está falando e a gente está aqui, eu e o Samuel, conversando, por exemplo. Então, numa reunião presencial, isso é menos tolerável, porque você está fazendo um barulho, as pessoas estão ouvindo que Uhum. está tendo conversa paralela. Isso é ruim para todos os outros que não estão participando daquela conversa. Mas no mundo remoto, esse incômodo não acontece, porque as pessoas estão mandando no chat. O chat, teoricamente, é silencioso para a maioria dos sistemas aí que a galera, que o pessoal usa, e aí tem um problema, porque começa-se até discussões paralelas. Enquanto tem uma pessoa falando sobre o assunto, facilitando, o pessoal está escrevendo no chat daquela reunião outros assuntos, discutindo, às vezes, até a história da carochinha, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes, contando piada, tirando alguma coisa engraçada, que isso nunca aconteceria se fosse uma reunião presencial,
tirando o foco das pessoas. Como que a gente pode, no caso, se isso se a gente tiver a visão que isso é ruim, que isso é uma disfunção, como que a gente pode, então, melhorar? E quais são as consequências de fazer esse tipo de conversa, né? Beleza. Primeiro eu vou dar aqui uma dica, que é a dica do facilitador ditador, né? Ou seja, só faça isso em situações extremas. A galera tá zoando, bagunçando o chat ali, né? Você bloqueia o chat, dá para fazer isso, na grande maioria das ferramentas. Bloquear o chat. Mas não é a solução que nós gostamos, né? A solução de facilitação, de levar a galera para um caminho mais bacana ali é melhor. Uma das técnicas, né, é o token para fala, deixando muito explícito que só pode falar ou no chat ou aberto quem está com o token. Quando é presencial, né, você pode falar assim, O quem que que está... é token, Samuel? É isso aí, né? Quem está segurando uma caneta. Então, você pega uma caneta, um objeto, uma bolinha presencialmente, você fala, ó, quem está segurando a bolinha é a pessoa que pode falar, mas ninguém pode falar. Isso é uma das soluções ali. E no chat, uma das soluções que ajudam a gente a levar ali. Outra técnica é tentar entender o porquê que as pessoas estão trazendo essas conversas paralelas no chat. Elas estão querendo falar e não estão tendo espaço para isso, né? Ah, tá. Se dependendo do que ela escreve ali, tá totalmente a ver com o assunto. Na verdade, ela gostaria de levantar a mão e falar, mas ela talvez, ou por algum acordo, ela não levanta aquela mão, mas ela expressa mesmo assim dentro do Exato. chat. Ou Legal. às vezes a pessoa está fazendo isso porque ela não quer incomodar a reunião, mas no final das contas está incomodando, porque quem está falando fica na dúvida se lê ou se presta, se continua falando. Então tem assim toda Perfeito. uma situação ali por trás. Então minha sugestão principal aqui é pede para a pessoa para as pessoas, ó, se você quiser alguma dúvida, levanta a mão, anota isso num papel ou em outra parte do computador e daqui a pouco eu vou te dar voz para fala, espaço para fala. Legal. E por que Você pedir está para as pessoas combinando qual que é o caminho, qual que é o canal de comunicação. É isso que você está fazendo. isso, que é falar do canal de comunicação? Perfeito, Zé. E por que pedir para a pessoa anotar? Porque tem pessoas, né? Eu sou uma delas, que durante a reunião quer falar alguma coisa e não tem espaço para falar naquela hora, esquece o que ia falar. Então eu aprendi isso de anotar esse item para trazer depois. Inclusive, eu uso isso em treinamentos também, viu, Zé? Boa. Lembrando aqui, né, pessoal, que a gente está falando aqui, o Samuel está dando as dicas e eu também. Nesse caso da conversa paralela, existem N coisas que acontecem, como o Samuel mesmo disse aqui, né? Anota, porque tem pessoas que esquecem, tem pessoas que são muito participativas, são mais ativas, querem falar, e como no remoto você não tem essa oportunidade tanto quanto você poderia talvez ter no presencial, manter sempre os acordos claros, que todo mundo pode ter sim a palavra, o público que você estiver vendo, né? Ele vai poder levantar a mão e falar, mas existe realmente um problema que, dado que a gente vai respeitar as pessoas que precisam falar, que têm a necessidade de escrever no chat, tem aquelas que se incomodam também com o chat piscando toda hora, né? Pô, tô tentando prestar atenção aqui no que tá falando e tem gente que não para. Você tá fazendo o quê? Presta atenção no que o cara tá explicando ou que a pessoa tá falando, pra gente entender. Então, aqui, use com parcimônia todas essas dicas sobre esse. E, mais uma vez, não é dizendo que é certo que é errado, mas é tentando entender que a reunião ela tem que ser uma comunicação muito bem para todos, porque é um momento que separou muita gente, para se conversarem, para conversar entre si, alinharem, se comunicarem e as pessoas saberem o que vai ser feito. Né? O que a gente está decidindo para a gente poder, provavelmente, começar um dia, se for realmente diário, de manhã, por exemplo, começar aquele momento de trabalho. Tá bom? Então, mas lembrando aqui, você está dizendo que é certo e errado, que você vai morrer se você fizer isso, vão te caçar. Não vai ter nada disso. Mas São fica a dicas. dica aí para você poder alinhar. São dicas. É, tem outra aqui que talvez está conectado, já quase mais indo já para o nosso final aqui, a gente tem mais algumas disfunções para passar para vocês, que é como há muitos anos, se eu perguntar aí, ó, provavelmente você que está nos vendo, você já viveu isso ou ainda vive na sua empresa, independente do nome da reunião diária que você tem, tá? Que é responder a famosa 3 perguntinhas, que é o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais são os problemas, impedimentos, bloqueios que eu tenho para continuar meu trabalho. As pessoas não sabem disso, mas isso aqui acabou surgindo
muito pelo framework Scrum, que quando ele foi lançado mais oficialmente, depois de 2001 lá, depois do manifesto, ele começou a ficar muito famoso no mundo inteiro. O guia lá no começo tinha, sim, essas sugestões, essas 3 perguntas para se fazer para a gente ter um foco no que vai ser falado. E só que aí isso espalhou que nem o ar mesmo, né? Todo mundo, muita gente, empresas que nem sabe o que é Scrum, fazem exatamente essas reuniões, esses momentos diários, stand-up meetings, né? Usando essa técnica. E aí, tem que responder essas perguntas, sim ou não, Samuel? Eu já vou dizer que não, tá? E primeiro, lá no Scrum Guide, não era o que eu fiz de ontem para hoje, o que eu vou fazer de hoje para amanhã, e se eu tenho um impedimento. A ideia era, né, isso é uma confusão bem comum, inclusive eu, Samuel, vivi essa confusão, tá? Não vou mentir, não vou ser hipócrita com a galera, mas a tradução certa é o que nós fizemos de ontem para amanhã, de ontem para hoje, o que nós vamos fazer de hoje para amanhã, e se nós temos algum impedimento. Primeiro que isso aí gerou uma outra disfunção. Se eu tenho um problema às 3 horas da tarde, que eu preciso do resto da equipe para resolver, o que que eu fazia? Seguro o problema. Parava de trabalhar. Parar de trabalhar, seguro o problema, só falo na reunião diária do outro dia. Cara, não precisa esperar as reuniões diárias para você trazer os problemas. Já levanta e já sai resolvendo. Mas eu gosto de sugerir para as pessoas para substituir essas 3 perguntas, né? E aí, conforme o problema que você está percebendo na reunião ali, você substitui de uma forma diferente. Sendo situação mais comum de usar, tá? Foco em alinhamento do trabalho, andamento das coisas. Você pode começar, a pessoa que está facilitando, ou qualquer pessoa da equipe, trazer assim, gente, em vez de responder as 3 perguntas, quero responder outra coisa, vamos responder outra pergunta aqui. Estamos mais próximos do nosso objetivo? Como Boa. equipe, estamos mais próximos do nosso objetivo? Outra, que dá para trazer. Gente, qual é o nosso objetivo do dia? Cara, quando eu usei essa, Zé, a minha equipe olhou assim com uma cara tipo, hã? Mudou a pergunta? Nossa, eu gostei dessa pergunta, porque aí nós nos desafiamos como equipe. A gente tem um objetivo para hoje, para resolver hoje. E aí, no final do dia, eles saberiam se tinham atendido ou não, atingido ou não esse objetivo. Outra situação comum de usar, né, quando você está com a equipe querendo começar algo novo e em vez de estar se organizando para não começar, né? Então, para de começar e comece a terminar. Gente, às vezes eu já vi gente chegar na gestão visual ali, que é outro assunto nosso aqui, e falar assim: deixa eu fazer isso aqui que é mais legal do que esse outro item. Só que isso aqui é uma coisa nova, é um trabalho novo, e a gente nem terminou o antigo. Então, quando você vê que a equipe está indo para essa linha de começar algo novo sem terminar o que tinha que ser terminado, você pode trazer assim, gente, qual item de negócio é mais importante para terminarmos hoje? Ou terminarmos primeiro, para a gente trazer a satisfação dos nossos clientes? Olha a pergunta aí, porque aí vai fazer o pessoal olhar para o quadro e procurar qual é o item mais importante. A tendência é que seja o item mais perto do final, né? E mais Boa. 2 perguntas aqui que substituem uma outra situação, que é problemas técnicos, né? Ou dúvidas de negócio, ou alguém precisando de ajuda, rumo de mudança de rumo, né? Inclusive, essa aqui você pode fazer em todas as reuniões, tá, gente? Precisamos de ajuda externa? Olha só, precisamos de alguma ajuda fora do time. Temos algum problema que é dentro do time, algum problema que é de dentro do time, mas resolvido fora, ou algum problema que é de dentro da empresa, resolvido fora da empresa. Então, precisamos de ajuda externa, né? E, por fim, o que falta para conseguirmos terminar esse item de negócio aqui? Você vê que a galera travou de algum jeito, ou que ficou na mão de alguma pessoa. Então, em vez de você focar naquela pessoa, chega assim, ô Zé, o que falta para você terminar? Você traz, gente, o que falta para nós terminarmos esse item de negócio, Zé? Nossa, Boa. isso aqui acho que essas foram as dicas de ouro, hein, cara? Como fazer as perguntas da dele serem mais produtivas, hein? Para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, queria trazer uma. São 2 disfunções, ou possivelmente disfunções, que é uma só, na verdade, a gente pode talvez dividir. Que é as reuniões que acontecem muitas vezes sem a gente, não saber o que vai ser discutido nessa reunião diária. Então, a gente está indo para a reunião diária sem saber exatamente o que é que vai ser discutido.
mas também a gente não visualiza o que está sendo discutido. Então, se a gente está falando de trabalho, vamos discutir sobre os itens de trabalho que a gente tem que fazer, as tarefas que o RH tem que executar hoje, os processos, documentos, contratos e clientes que têm que ser tratados pelo jurídico. Então, assim, se você não visualiza quais são eles, onde eles estão, de alguma maneira, numa listagem, num quadro de gestão visual, não sei qual é a técnica, é uma das disfunções que existem, que prejudica essa reunião. Como que a gente pode solucionar isso, Samuel? Perfeito, Zé. Você percebeu que, na dica que eu dei anteriormente, é necessário fazer um olhar sistêmico da equipe? Ou seja, eu vou Perfeito? dar 2 passos para trás e, opa, o que está acontecendo na equipe para eu conseguir direcionar melhor, enquanto facilitador ou qualquer membro da equipe, novamente falando, que tenha esse ato de liderança, de começar a falar ali na reunião, puxar a reunião. Gente, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Se prepara para a reunião. Não é uma reunião de levanta e vamos ali falar o que... Não, se prepara, porque aí ela vai ser mais produtiva, nós teremos mais resultados. Às vezes, você Perfeito. vai terminar ela em 7 minutos. Então, e o que é se preparar? Observar o que está em andamento. Então, tentar pedir para as pessoas deixarem este trabalho explícito de algum jeito, em algum lugar, onde eu consiga entender o que está acontecendo, ou a equipe consiga entender o que está acontecendo. Visibilidade, né? Provoque que as pessoas atualizem essa informação antes da reunião diária. Se for atualizar durante a reunião diária, são 5 minutos só atualizando esses dados aí. E aí volta no mude as perguntas, porque se você mudar as perguntas, você vai ativar o sistema 2, né, que a gente costuma dizer, que é o lado sair do automático. Saiam do automático, certo? Não é uma reunião para ser automático. Boa. Olha só quantas dicas a gente deu aqui para resolver tantas disfunções que normalmente acontecem na reunião diária. Espero que vocês tenham gostado. Samuel, últimas palavras aí para a gente encerrar o vídeo de hoje. Não se esqueçam, vai ter mais disfunções e soluções para essas disfunções. Diga lá, Samuel. Gente, obrigado por ter assistido. E, ó, lembra de deixar o like e tragam suas dúvidas, tá? A gente está levantando, Zé, nós estamos levantando dúvidas que o pessoal traz em treinamentos. Esse aqui são algumas que aparecem em treinamento de facilitação, por exemplo. E, se não me engano, aparece no Flat Levels também, né, Zé? Que você fala de algumas reuniões lá no Flat Levels. A gente fala também, Fala, né? mas eu acho que o que mais doeu aqui, né, Samuca, foi a vida do dia a dia que a gente vive. Porque a gente também participa de reunião. Sim. A gente também vive o que todo mundo vive. Quando a gente está numa empresa ajudando na consultoria, é uma das perguntas, ou a gente vê essas disfunções acontecendo ao vivo ali, e a gente tenta ajudar o máximo possível, porque realmente a gente está cansado de ter um monte. Bom, pelo menos eu acredito que a maioria se expressa assim, né, Samuel? Não, Nos eventos, na consultoria, no treinamento, as pessoas têm falado que reuniões e atrás de reuniões, reuniões para reunião, reunião para entender qual que era para fazer para reunião, e aí fica aquela confusão danada que a gente vê por aí. Então, espero que as disfunções aqui que a gente mostrou para você, se apareceu para você, tá aqui algumas das soluções que você pode fazer, e a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai estar falando, dando continuidade. Isso aqui é a parte 1 de alguns vídeos que a gente vai fazer sobre disfunções em reuniões e quais as soluções ou como a gente mitiga elas para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não, peraí, a gente vai falar só, né? Então tá bom. estamos aqui novamente, meu amigo José JR e eu, Samuel Cavalcante, para continuarmos uma série de vídeos sobre Kanban Maturity Model, KMM. Nós já gravamos vai estar em algum lugar aí o link do primeiro vídeo que a gente gravou, explicando sobre o que é o KMM. E hoje nós vamos fazer um outro vídeo que entra nos 3 pilares. A gente vai escolher um deles. O Zé vai falar qual é. Quais são os 3 pilares? Cultura, práticas e resultados. E aí, meu amigo Zé, sobre qual deles nós vamos falar? E já entra assim, o que é esse negócio aí que a gente vai falar? Manda ver, meu amigo. Bom, Samuel, que bom estar com todo mundo aqui novamente no videocast da K21. Você que estiver nos vendo ou nos ouvindo, às vezes, né? A pessoa está só nos ouvindo. Vamos falar aqui sobre o KMM, né? E os 3 pilares, relembrando só esse pedacinho do último vídeo, como o Samuel já falou, assiste lá, vai ser bem legal você ver o primeiro, a gente falando sobre KMM. Existem 3 pilares, os pilares das práticas, da cultura e dos resultados. E aí o KMM é como você faz a evolução gerenciada da sua empresa usando o KMM, se você pode estar usando
o método Kanban e todo o conteúdo, né, Samuel, que está englobado ali dentro. Tem muito assunto correlacionado, direto e indireto, sobre o KMM. E aí, hoje a gente vai falar sobre resultado. Então, Opa! fizemos overview. Se você está vendo pela primeira vez aqui, já entendeu o que a gente vai falar. Resultado. Você ia falar alguma coisa, Samuca? Não, só falei que gostei do assunto. Ah, muito bom. Acho que você escolheu, Vamos falar gostei. sobre resultado aqui. E a gente vai começar, assim, sobre como os três pilares, né? Que é prática, cultura e resultado. Por que que eu gosto de começar a falar sobre resultado? Porque é o resultado em si, o nome já fala, é resultado. Se eu não sei o resultado ou não entendo ele, não adianta também a gente querer mudar a cultura e tentar entender a prática. Então, vamos tentar entender o que é para o KMM esse resultado, de maneira breve e simples, obviamente, né, Samuca? Não dá para a gente explicar profundamente. Fica o convite aí, se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, com a K21, entra no site, lá a gente fala mais, tem vários outros vídeos, tem artigos também sobre isso, e tem o treinamento, né, Samuca? Que a gente Zé, pode eu ficar vou, vou para contar um vocês. segredo para a galera aqui. Se você manda uma pergunta para o contato arroba K21, certo? Ou uma pergunta no WhatsApp da K21 que tem alguma coisa a ver com conteúdos, o pessoal manda para a gente às vezes, gente. Se tem a ver com conteúdo e a gente responde com o maior prazer do mundo. Então, ó, manda ver aí, aproveitem os canais de comunicação com a galera da K21 aí. E comente também aqui no nosso vídeo, né, Samuca? Exato, comenta Comente aí, aqui, comenta aqui. porque aí a gente vai falar dos três, como a gente está falando desde do último vídeo. Faça um comentário aqui que a gente já adiciona a resposta no próximo vídeo. Combinado? Perfeito. Vamos lá, o que são, estão olhando o KMM, olhando o resultado em si, sumarizando aqui o que seria o resultado. A ideia geral que o KMM traz é o olhar para o quão eficazes nós somos. Então, essa é a visão que ele tem, tá bom? Dado isso, existem três grandes pontos que a gente observa no resultado que é tratado dentro do KMM. O primeiro deles é o resultado demonstrado em si que a gente tem. Então, como é que a gente consegue demonstrar, visualizar, ver esse resultado? O segundo ponto dentro de resultados é o quão são os benefícios externamente observados. Então, qual que são os benefícios que são valorizados pelo cliente? Então, quando a gente fala de resultado, a gente tem que descobrir quais são esses benefícios que o cliente está valorizando. Então, para a gente conhecer aí o pilar do resultado. E o último ponto dentro de resultado é quais são os benefícios internamente reconhecidos, observados. Aí agora a gente está falando da parte organizacional da companhia. Então, como que a gente está olhando e reconhecendo esses benefícios que também o KMM ajuda a trazer e a gente consegue fazer com que isso evolua. Então, o KMM vai ajudar a gente a evoluir nesses três aspectos, vou chamar aqui, do pilar resultados dentro do KMM. Fez sentido para você, Samuca? Fez, total. Ixi. E aí, Zé, quando fala em resultado, eu fico pensando assim, como é que a gente mostra para as pessoas o como nós nos parecemos, o nosso resultado mesmo? Como é que a gente mostra isso, prova isso e como é que você faz? E aí depois eu conto como eu faço. Apesar que a gente faz parecido, né? A gente fez cases juntos, tal, para olhar para a maturidade, olhando do ponto de vista de resultado organizacional ali, o resultado do grupo, né? Da organização. O que a gente Boa. vai olhar? Bom, como a gente Comentando. falou um pouquinho no primeiro vídeo, né, Uhum. sobre o assunto, a gente tenta reconhecer quais são as características da maturidade que aquela organização naquele momento se encontra. Então, organização, times, áreas, departamentos ou empresa, unidade de negócio, aí vai depender de como você está olhando, né? Então, dado isso que a gente quer entender e compreender qual é a maturidade no momento daquela organização, para a gente fazer o reconhecimento desses resultados, a gente vai observar algumas características que ela pode ter. E aí eu vou trazer algumas aqui. Mais uma vez, a gente está resumindo aqui, né, Samuca, para todo Ah, mundo. dá até para a gente falar um pouco sobre algumas conversas que nós tivemos no privado, né, Zé? Porque a gente, de vez em quando, nós fazemos umas discussões. Inclusive, esses vídeos que nós estamos fazendo é muito disso, tá, gente? O Zé e eu, a gente tem umas conversas profundas aí, a gente quer trazer para vocês, tentar esclarecer essas coisas que a gente mesmo conversa, as dúvidas da galera que vem nos treinamentos que a gente responde. Então, a ideia é vir aqui mostrar um pouquinho também. Então, uma das coisas que a gente falou, que eu não sei se vai te ajudar ou não, Zé, se você quiser colocar no backlog, é sobre Manda lá. essa questão do resultado no KMM, que quando a gente, aí é minha opinião, né, tá?
Quando a gente começa a usar o KMM, a gente está olhando assim, na maturidade 0, maturidade 1, ML2, a gente mal olha para o resultado, porque a gente está tão preocupado em arrumar a casa, em estruturar a casa, que o resultado é consequência, parece que é consequência, né? Até se tem um exemplo, startup, às vezes, é, como é que ela tem resultado? É porque as pessoas precisam muito daquele produto, daquele serviço, daquele produto. Então, a pessoa precisa muito daquilo, ela compra. Mas será que está bem organizado, bem estruturado? Está dando confiança suficiente para o mercado? Então, por isso da pergunta que eu trouxe antes para o Zé, como que a gente mostra, entende esses resultados aí? Zé, agora já tem coisa para chuchu aqui. Vai, ampliou pra caramba. Bom, claro que quando a gente fala sobre resultado, né, a gente fala sobre o outcome que a gente está falando é resultado de negócio mesmo, dinheiro. Obviamente que esse é talvez o mais importante para fazer com que a empresa, o próprio combustível da empresa é o dinheiro em si. Quando não tem esse combustível é escasso, a empresa está tentando sobreviver ali, fazendo várias coisas para não ter prejuízo ou parar a máquina, literalmente, né? O carro para. Dado isso, tudo que a gente faz é para o cliente. Essa é a questão. A gente é voltado, né, para atender aquele cliente. É uma palavra que até a gente estava conversando aí, o Samuel, e o Samuel disse, né? É para atender e resolver o problema de alguém. Resumindo o que a gente falou no bastidor aqui, né, Samuel? Samuel Hum. trouxe esse ponto. Muito legal. Uma empresa é feita para fazer isso, porque a partir do momento que você resolve uma necessidade de alguém, ele te traz o retorno, valoriza o dinheiro, aí ele compra o teu produto, ele consome o teu serviço, certo? Mas dentro do KMM, quando a gente olha o resultado, como eu falei, tem três características, eu chamei aqui, né? Dentro do resultado que ele está tratando. Um deles é quando você começa a fazer o processo de amadurecer a sua, a sua, a sua organização, e aí vai ter o olhar para o resultado, ele vai te trazer alguns benefícios. Qual o benefício? Quando você consegue melhorar a sua cultura e sua prática, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso, você começa a ter o resultado de, por exemplo, retenção do seu colaborador. E isso já começa a ser demonstrado, esse resultado interno de melhor para a companhia, de você ter um turnover, né? As pessoas saírem da sua empresa de maneira muito rápida, já quando você tem o nível 1 de maturidade, quando você alcança o nível 1, que é o focado em time. Porque as práticas, a cultura que você está fomentando ali dentro vai gerar vai trazer para você esse benefício, esse resultado aqui que a gente está falando. Então, já no nível 1, já começa a apresentar de maneira branda, mas já começa a trazer esse resultado para a empresa. Velocidade. Fala. Uma coisa que eu percebo exatamente no que você falou que diminui turnovers é que quando eu entendo o meu papel dentro daquele ambiente que eu estou trabalhando e eu entendo o valor que eu estou entregando, né, o resultado que eu estou entregando no final, a tendência é eu melhorar o que a gente chama de motivação intrínseca, né? Eu sei o porquê eu faço o que eu estou fazendo e aí eu faço mais feliz o que eu estou fazendo. Mais feliz é meio forte, mas mais satisfeito no geral, assim, né? Então, essa retenção ela aumenta se o propósito do produto, do serviço que você faz, se conecta com o propósito do colaborador. Então, é bem interessante isso. Vou me segurar para não entrar no assunto cultural de vez. Então, vamos vai lá para a Boa, segunda boa. coisa que você estava trazendo para a gente aí. A gente inverteu aqui, na verdade, né? A gente não. A gente está trazendo um resultado, até é legal você colocar, porque entender quais são os resultados desses benefícios é que pode ajudar você que está vendo esse vídeo aqui, ou tentando entender melhor, para levar isso para dentro da sua organização, entender primeiro qual é o benefício. Senão as pessoas caem na besteira de fazer as práticas pelas práticas, né, Samuel? Só vai ticando, Exatamente. tem que fazer isso, tem que ter isso, tem que ter isso. E peraí, vamos entender quais são os benefícios que a gente vai ter de maneira genérica, geral, abertamente, e depois a gente vai mergulhar aí nos pontos, tá? Na cultura e também na parte prática, que são os outros dois pilares. Segundo ponto, começa a trazer talvez de benefícios aí, de outcomes, de resultado, que a gente fala, a velocidade que a empresa deseja, né? Então a empresa quer velocidade para fazer as coisas. O que a gente está falando aqui de velocidade, para quem entende um pouquinho aí de estatística ou de métricas de companhia, de empresas, eu preciso entregar mais rápido ao meu cliente. Então, quão rápido eu sou, desde o momento que eu tenho aquela ideia, aquela sugestão, é de entregar. Uma das métricas principais seria o famoso lead time, né, que a gente fala. Então, eu quero reduzir. Mas essa velocidade só começa a realmente existir a partir da maturidade número 2.
Porque aí eu tenho minha estrutura interna, os processos que eu tenho dentro da organização, ela já começa a ficar mais, o termo maduro mesmo. Já tá, começa mais estável. E aí o resultado da velocidade, o benefício, começa verdadeiramente a aparecer de maneira consistente, mais consistente, deixa eu corrigir aqui, mais consistente. Isso não quer dizer que as melhorias, práticas novas que você implementa lá no nível 1 não vai trazer benefício, vai trazer, né, Samuel? Mas realmente começa a trazer o benefício, o resultado. E no nível 2 aí sim você começa a ver isso de maneira mais plausível. Faz sentido, Samuel, para você? No final das contas, na maturidade 2 o meu processo ele já está um pouco mais organizado, né? Então, se eu estou com o processo um pouco mais organizado, eu começo a Perfeito. aumentar a minha previsibilidade. Aí ele tá assim, só falta alinhar as expectativas com os clientes, né? Mas você já está Aí indo vai para ter. isso, né? Exato. 3 a gente já chega nesse ponto de expectativas alinhadas, né? E aí, com isso, também no nível 2 começa a trazer o benefício da qualidade. Você começa a Ah, melhorar a legal. qualidade do que você tem feito, do seu serviço, seu produto, porque os seus processos internos estão melhores, é a forma de trabalhar, a forma de escolher, a forma de tudo, né, que a gente olha, ele está sendo melhorado. Então, maturidade 2, lembrando aqui, que é denominada ou sumarizada como orientada ao cliente, né? Você começa a trazer esses benefícios também, né? Que eu estou falando. Lembrando que aqui é a partir, tá, gente? Então, daqui para as maturidades mais altas que você alcançar, ele vai trazer esses benefícios também e outros que a gente está falando aqui a cada um. Por exemplo, a produtividade. Então, melhorar a produtividade mesmo, nossa produtividade, hoje é reconhecido dentro do KMM no nível 3. Quando você começa a atingir o nível 3 de maturidade, a produtividade é um dos benefícios que você começa a ganhar. Mais uma vez, isso não quer dizer que se tudo que você fez, os trabalhos, se a sua maturidade está lá no 1, no 2, não vai melhorar a produtividade? A resposta é que provavelmente sim, dependendo de como você fez, né, Samuca? Mas o KMM ele traz um seu arcabouço de conhecimento que, olha, é consolidado mesmo a partir do nível 3, que aí a produtividade vem realmente para você, que é um dos benefícios que você vai ter. Assim como a fiel, como é que a gente pode falar que é? Quando o cliente é fiel a você, né, Breno? Ah, boa. A Fidelização. fidelidade, o termo é esse, fidelidade. A fidelidade do cliente para com você também ela começa a surgir dentro do nível 3. Então, quando você chegar no nível 3, consolidar ele, né, fazer a parte da transição para você ter a maturidade nível 3, a fidelização do cliente começa a acontecer porque aqui aí você fica fit for purpose, né, Samuel, que a gente fala. Então, Exatamente. porque o nível 3 a característica dele é fit for purpose. Então, você tá, as suas coisas, o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto, ele está ajustado, eu gosto de falar adequado, né, ao propósito do cliente. Então, esse é um dos pontos aqui, benefícios que ele acaba trazendo. Aí aqui, sumarizando para nível. Fala, Samuel, você quer falar alguma coisa? Pode Não, complementar. o resumo do resumo, não é nem um resumo, né? Mas a gente fala muito da maturidade 3, eu tenho processos previsíveis e resultado previsível. Então, quando eu estou com o processo mais previsível, as coisas encaixadas, alinhada a expectativa com o cliente, eu não tenho surpresas no resultado, porque Exato. eu já estou previsível ali. Uma provocação extra, que agora eu não me lembro de ter visto no KMM, é que a gente sempre tem que estar investindo em inovação, hein, gente? Então, empresas aí, cuidem aí. Olhem para os 4 horizontes aí, talvez até 5, que aí é assunto de outro vídeo. Que a gente traz o Toledo para falar junto, né, Zé? Vamos lá. Muito bom. Aí, como você falou aqui, né, a previsibilidade, ela também se concretiza no nível 3. Uhum. Que aí, com o nível 3 você atingindo essa maturidade, a previsibilidade sim começa a ser uma coisa real para aquela organização. Ou seja, como assim? Então eu não consigo ter previsibilidade? Previsibilidade baseada em estatística. A gente está falando aqui baseado no histórico, dados. É quando você fala que levo de 20 a 30 dias para você fazer uma entrega de um produto, um serviço, aplicativo, qualquer que seja, isso é baseado, não é numa estimativa, um chutômetro, mas sim você está usando previsibilidade estatística mesmo. E aí traz um grau de confiança também junto ao cliente. Porque o cliente começa a confiar na sua resposta. Né? Ô, Zé, Fala assim. nessa hora da maturidade 3, o cara, vou colocar uma pergunta aqui que, né, qualquer coisa você fala, não cabe a pergunta. Mas faz sentido eu trazer, por exemplo, que não tem mais aqueles pedidos por ego? Tipo, a galera chega, não, eu quero fazer isso aqui, faz aí, galera, faz aí, manda jogando coisa no processo para as pessoas fazerem, e parece que é ego, né, muitas vezes, ou seja, né,
coisas que vêm sem dados. Ó, se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Se nós fizermos isso aqui, o resultado vai ser esse. Aí chega aqui, não, faz isso. Tá, mas qual é o resultado esperado? Não, não sei, faz aí. A Hum. gente vê isso acontecendo nas empresas, né? Bom, Numa na turma, ser prática, humano, já morreria isso? é, na prática, ainda pode acontecer. Então, na prática pode acontecer. Porque existe um processo cultural que a gente tem que fazer na empresa. Que aí a gente vai falar de cultura no outro vídeo, tá? Fica ligado aí, né? A gente vai falar da cultura no outro vídeo. É, e aí, quando a gente olha na organização, se a gente estiver falando de uma equipe, de um departamento, provavelmente isso não vai existir dentro do departamento. Mas como ele é acionado por alguém externo, por exemplo, eu quero pedir alguma coisa para vocês fazerem e vocês executam, pode ser que você não consiga controlar essa pessoa que está te demandando. Então, um stakeholder poderoso da empresa, um diretor, e aí você não vai ter, talvez você não consiga contra todas as vezes que ele fizer isso. Consegue mitigar e tudo mais. Mas E aí é diminui. onde diminui, você consegue mitigar o problema porque você está olhando, aí você fala assim, ah, Zé, mas então não está no nível 3. Ah, mas então não está no nível... Aí lembre-se aqui que a gente já falou, comentou também no outro vídeo, que também não é assim um muro. Você passou, agora sou esse aqui, e todo o resto da companhia, eu estou blindado porque eu tenho os meus processos e a empresa tem que se virar. Não é bem, na prática, não é assim que funciona, você vai ter que se ajustar. Então, a parte de estar na maturidade é o ponto principal, sabe, Samuel? Você está na maturidade nesse momento, você tem nesse momento a característica de maturidade 3. Mas você está nesse momento ali. Pode ser daqui um mês se dá um passinho para trás, ou você pode evoluir, né? Não dá para a gente saber. Então, é um ponto de atenção aqui. Mas o que acontece é que, sistemicamente falando, né, Samuel? Quando você começa a organizar uma área, a gente sabe isso por experiência mesmo, ela acaba gerando uma pressão por par, né? Então, se uma equipe começa a ter previsibilidade, a começar a ter velocidade, a começar a entregar resultado de entregas mesmo, que a gente está falando, melhorar os seus processos internos com tudo isso que a gente está dizendo, quer dizer, ela está atingindo uma maturidade baseada no KM, por exemplo, mais alta, todo mundo que está envolvido indiretamente e diretamente com aquela equipe começa a sentir a própria pressão. Eles começam a se organizar. Vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo, se você é um líder ou ficou um pouco difícil entender o que eu acabei de explicar. Quando você se organiza e coloca assim, ó, aqui estão os critérios para você fazer um pedido para mim. Ele tem que ter A, B, C, D, F, G características. Então, se você for mandar para minha equipe, meu departamento, eu preciso dessas informações. Se não tiver, eu já não aceito. Porque eu não posso nem começar a trabalhar nisso. Então, essa política explícita, falando cambanês de novo, né? Política explícita, ela vai fazer pressão na outra área que demandava simplesmente de boca, né? Ô, Samuca, faz pra mim tal coisa. Não, eu faço. Mas eu preciso disso, disso, disso. Você tem? Não. Então acha primeiro e depois você traz. Você gera pressão na outra área. E eu espirro de novo. Segundo vídeo com isso, Zé. Segundo, É cair segundo vídeo que eu tô... muitas vezes com você. Muito bom. Bom, dado isso daqui, vou espirrar de novo. Ai, ai. Meu amigo Zé. E agora não vai ser cortado. A gente vai mostrar aqui, tá bom? É, Pra gente ver que a gente realmente tá gravando o vídeo, compartilhando mesmo a experiência nossa, né, Samuel? exato. Aqui não é. Não tá gravando para gravar, para fazer o estúdio bonitinho, corta aqui, faz o texto. Aqui a gente tá colocando a prática mesmo para vocês. A prova do espirro, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, Samuel? Então, a verdade é que vai acontecer essa pressão para a melhoria das outras áreas, que às vezes você que está vendo o vídeo ou nos ouvindo, não tem habilidade, conhecimento ou nem autoridade para chegar naquela área e falar, vamos fazer uma modificação, vamos melhorar vocês. Mas vocês vão pressionar eles a melhorar os processos dele. Vai levar isso sistemicamente. Isso é uma coisa que a gente fala no treinamento de KSI, Zé, às vezes, que é melhora o seu, né? E começa a criar acordos com as outras áreas, com os outros, com as conexões que você tem fora do seu, né? Que eu tenho três tipos de problema: problemas internos à minha equipe, problemas internos à minha empresa, mas fora da minha equipe, e problemas externos à minha empresa. São esses três tipos aqui de problemas, né? Que podem emergir. Então, esses dois primeiros, você consegue lidar com ele. Alguns, você não vai, como o Zé trouxe, né? Não vai mudar a área, mas você pode criar acordos e melhorar as conversas com essas áreas para que melhore a sua capacidade ali de carregar coisas, né? Melhor a sua capacidade. Exato.
E aí, para sumarizar aqui, talvez os benefícios e resultados de negócio que o KMM ajuda a trazer quando você atinge maturidade mais altas, que a gente não fala muito sobre maturidade 4, 5, 6, né? Mas é quando você está na maturidade 4, você vai ter, por exemplo, é, melhor velocidade ou tempo de resposta do mercado. Então, no nível 4, você já começa a ganhar isso. Eu consigo me adaptar melhor ao que está acontecendo Uhum. no mercado. Você já começa a ter esse benefício. Outro é crescimento mais sustentável, e a melhoria em si de toda a empresa. Porque quando você organiza os processos, quando você organiza a forma de trabalhar, você tem tudo que o KMM te traz e o método Kanban traz para você melhorar o desenvolvimento e criação dos serviços, né? Então, você está olhando o seu serviço. Quando você começa a crescer como empresa até, você está bem pré-estabelecido. Você está crescendo de maneira sustentável. Qual seria o contrário? Ou um exemplo real que as pessoas vivem? Eu não sei o quanto você que está vendo a gente aqui já viu empresas que tinham 30 funcionários e de repente ela contrata de uma pancada só, em poucos meses, muitas pessoas. Que a gente chama da dor do crescimento. Por quê? Se você não tem processo, se você não tem toda a sua estrutura, a sua base, os pilares da empresa muito pré-estabelecidos e firmes, fortes, quando você cresce em número de pessoas, por exemplo, que é o exemplo que eu estou trazendo, se tem processos errados, você cresce o erro também. Então as pessoas fazem de forma, cada um faz de um jeito. Aí você contrata lá 30 pessoas para trabalhar junto, mas não tem um processo pré-estabelecido como você faz, todo mundo vai fazer de qualquer jeito também. E isso gera uma dor na empresa. Porque você tem que organizar, a comunicação fica ruim. E aí, por isso que aqui ele está falando, no nível 4, como você já organizou comunicação, você já melhorou ciclos de feedback que tem dentro do próprio KMM, do Kanban, que você melhorou o fluxo de serviço, a visualização, né? São todas as práticas que existem. A gente vai falar de práticas nos vídeos para frente. Você, quando cresce, ele é sustentável. Então, por isso que no nível 4 você tem o benefício do crescimento sustentável e da melhoria, porque você já está preparado para crescer em cima dos próprios processos bons que você já tem. E inovação, gerenciamento da inovação, também vem no nível 4. E lá no nível 6 tem o último, que é a parte que ele fala de mudança social. Estou tentando lembrar aqui, mudança social. E aí lá no nível 6 você consegue fazer a mudança social. Até porque no nível 6, como a gente já falou aqui, né, você é antifrágil, né, Samuca? Sim. Então o que acontece no mercado não te afeta negativamente, ao contrário, tudo que acontece no mercado você utiliza para potencializar o teu negócio. E aí você consegue sim fazer uma mudança social conforme o KMM diz lá. Legal? Boa, Zé. E aí, para conseguir entender isso, né? Então, se eu chegar na empresa hoje, né? Chegar numa organização, empresa não, numa organização hoje. Eu falo, ó, vou analisar aqui, vou tentar ajudar vocês a entender, nos ajudar a entender em que maturidade de resultado de negócio nós temos mais características. Eu olho para três coisas, pelo que eu entendi. Me confirma aí. Resultado interno, resultado externo e resultado demonstrado. Seriam esses três mesmo aí, Zé? Que a gente Esses olha? três olhares assim que Né? ele traz, só que ele olha. Assim, a gente pode até fazer uma divisão, Samuca, em alguns assuntos que ele traz de benefício. Um é o olhar que eu acabei comentando aqui sobre resiliência, que eu falei do antifrágil, né? A gente também já comentou Uhum. sobre isso. Então, cada maturidade que você vai, ele te traz esse benefício também. Eu considero ele como um benefício. Frágil, Você antifrágil. aumentar o seu nível de resiliência. Quer dizer, na verdade, você vai além da resiliência. Virar antifrágil não é mais resiliência, né? Resiliência é um dos processos. Então, só para todo mundo entender, assim, os níveis mais baixos de maturidade, você ainda está considerado como frágil. Quer dizer, o mercado ter uma mudança, você está frágil, você não está robusto ainda o suficiente, que seria um outro passo, né? Então, você É, sai é da fragilidade, vai na resiliência, vai para a uma taça robustez. de cristal, né? Caiu, quebrou. Exato. E aí, conforme a maturidade vai vindo, você vai aumentando. Sai da taça de cristal, você já está resiliente, né? Já virou um bambu. Você Bom, depois você fica robusto, aonde você recebe a pancada do mercado, mas você consegue segurar o que está acontecendo. isso é de aço. É, como muitas. Se você fizer uma análise das empresas, pessoal, pensa lá na pandemia, tenta reconhecer a empresa que foi robusta. Ela tinha
robustez para segurar todo o prejuízo, dificuldade que a pandemia trouxe para aquela empresa, mas ela continuou quase que plena, porque ela recebeu as dificuldades, o prejuízo e tudo mais, mas ela segurou. Ela tinha condições, incluindo capital, né, incluindo caixa para segurar a bronca. E aí depois ele se torna adaptável, né? No nível 5, 6 ele já está adaptável ao que está acontecendo, ou como a gente brinca também de frágil, né? Antifrágil. Frágil. Brinca não, né? É um termo correto, né? Você também tem o benefício de sair de tipos de ações tomadas, tipo assim, como assim ações? Primeiro você está num mundo muito caótico, né? Depois você consegue ficar congruente lá na frente. Você é reacionário nos primeiros níveis. E aí, conforme você vai madurando, você vai tendo benefício, madurando, tornando a maturidade mais alta, um dos benefícios que você vai ter como empresa é ser uma empresa que antecipa os problemas. Então você não é mais reacionário, acontece, eu vou lá e reajo. Eu não, eu já começo a prever os problemas e eu controlo isso. Tanto que o nível 4 é como é que é em português? Risk hedged. Riscos protegidos. Risco protegido. Você está olhando pelos riscos. Então você já está se antecipando e se preparando para gerenciar esses riscos caso eles vierem, né? Então Pois também é um é. outro benefício que traz. Para a gente ir para os encerramentos aqui, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer, mas eu pensei em um assunto aqui que é um risco na hora de olhar para o Kanban Maturity Model. Boa. Vamos lá, qual que é o risco na hora de olhar para resultados do Kanban Maturity Model? Eu vou trazer um exemplo que eu gosto de trazer quando eu estou falando de treinamentos, alguma coisa e tal, não vou falar o nome da instituição. Mas tem um grande banco privado, vamos lá, passou pelas últimas crises, assim, como se nada tivesse acontecendo, ainda continuando tendo lucro. Eu posso olhar Opa. para ele e falar assim, é construído para durar, está na maturidade 6 do ponto de vista de resultado. Mas é o jeito mais certo, porque se você chegar nas unidades de negócio e observar o resultado por unidade de negócio, pode ser que uma dessas unidades de negócio esteja realmente construída para durar e sustentando o restante todo. E aí, né? Como é que funciona esse risco, né? Eu vejo que é um risco, então a gente tem que olhar um pouco mais com detalhes, né? Que a gente já falou tudo antes do vídeo aqui, quais são esses detalhes. Então, eu Uhum. vejo um risco você chegar e olhar só para o que está escrito na primeira parte, construído para durar, líder de mercado, né? Tem riscos As protegidos. características principais, né, de cada um, né? É. É só uma forma sumarizada de você olhar. Então, acho que esse problema que você trouxe, Samuca, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente, é que o KMM ele não é a bala de prata. Não, não acha que você, não, vamos implementar e sair vendendo o caminho para a empresa. Puxa, mas não é. É que a gente gosta de fórmulas, né, Samuel? Então, o ser humano gosta de fórmula pronta, facilitar, é só seguir os passo a passos, é só ler o livro. Aí tem lá, tanto que o que mais vende, né, 5 passos para o sucesso, né? Você vai ver os livros nos aeroportos, né? Assim, um monte desse tipo. Aí depois ainda tem um livro assim, primeiro passo para os 5 passos do sucesso. Então, isso acontece bastante, porque a gente gosta dessas coisas, né? Vai nas palestras, os 5 pontos que eu vou compartilhar para a gente ter alguma coisa. Ponto 1 é a pessoa fala lá, como se os 5 passos, ou 6, ou 7, não importa o que eu tô falando, né? Ele vai resolver. Então, 6, 7 números de maturidade, não é que eles vão ser, segue lá o risco e faz as coisas acontecerem. Como tem o ser humano dentro, né, Samuel? Ele vai fazer uma mudança, a gente vai abordar um pouco mais na cultura sobre isso, quando a gente falar da parte cultural aqui do pilar da cultura, mas o que você falou realmente faz sentido. Tem vários cases de empresas que uma delas sustentou todo o grupo, mas isso não quer dizer que naquele momento ela tem uma maturidade A, ou B, C, D. Eu acho que um dos exemplos que eu posso trazer, posso falar o nome real, e fica aí uma surpresinha para o futuro que vai aparecer, mas tem uma empresa chamada Disney, que durante a pandemia, no ano de 2019, ela lançou o Disney Plus naquela época. E foi o Disney Plus que sustentou basicamente o grupo Disney durante a pandemia, porque durante a pandemia, os parques, os cruzeiros, Nossa. tudo que eles faziam acabou, parou, né? Não tinha mais ninguém. Você não tem mais nenhum cliente entrando nesses produtos, serviços, morreu. Cinema também. Então, o que manteve, basicamente,
de maneira geral, a Disney como corporação foi o Disney Plus lá no começo, porque todo mundo fez. Isso eu estou falando no tempo da pandemia, não é hoje. Hoje o cenário é totalmente diferente, mas o que manteve aquilo. Aí se a gente fosse assim, dá para pegar então o KMM e dar uma olhada em cima da Disney, Zé? A resposta seria sim, né, Samuel? A gente consegue fazer isso desde que a gente vai lá para dentro, né, gente? Porque se você fizer só uma análise do que você fica sabendo pela imprensa, do que você fica sabendo pelos livros escritos por alguém, tem uma tendência de você estar bem, bem errado sobre o assunto. A gente precisa estar dentro dos lugares para a gente realmente coletar as informações necessárias. E aqui eu trago o último assunto encerrando, como você tinha comentado, Samuel, evidências de que esses resultados realmente estão chegando e a gente fala que existem graus de confiança desses resultados. Então você precisa saber se a evidência que você coletou sobre o resultado que, eu estou vendo o resultado aqui, Zé, de tudo que vocês falaram, minha empresa aqui, ó, meu time, minha área, tem esse resultado, a gente tem esse benefício. Então eu estou na maturidade XYZ, então esse é um dos passos que a gente tem que colocar, mas antes de querer caracterizar a sua empresa com a maturidade 1, 2, 3, 4, 5, ou a organização, qual é o grau de confiança que você tem na evidência que você está buscando. E a gente vai falar também sobre isso nos próximos vídeos. Boa, Zé. Obrigado, cara, por mais essa troca de conversas aqui, aprendizados. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa. E espero termos contribuído aí para a sua jornada do Kanban Maturity Model. E aquele abraço. Zé, quer deixar algum recado? Dá um abraço. Até mais, gente. Eu quero mandar um abraço, mas eu quero, primeiro, obrigado mais uma vez, a gente está gravando junto, sempre é um prazer imenso, Mugan. Mas eu quero já fazer aqui um convite a você. Se você ainda não assinou o canal da K21 aqui no YouTube, marca lá, assine, coloca lá, clica também no sininho, porque a gente vai fazer ainda mais alguns vídeos sobre esse assunto e outros, claro, que vão vir. Mas se você está interessado sobre o KMM, fique ligado aqui no nosso canal, porque a gente ainda vai falar sobre o pilar de cultura, o pilar de práticas que tem, e também a gente vai falar um pouquinho sobre essas evidências aí, esses graus de evidências. E eu vou trazer mais um aqui ainda, que eu já conversei com o Samuel aqui no bastidor, que eu quero trazer para você ficar com um gostinho aí de quero mais com a gente. A gente vai falar também sobre as cadências Opa, verdade. que existem no método Kanban. Então são vários, são 18 cadências. Na verdade são 19, mas aí fica aí uma pegadinha para quem quiser assistir o vídeo, a gente fala sobre a 19ª lá, para a gente poder explorar e também compartilhar um pouco de conteúdo para vocês entenderem. E claro que a gente também vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, Samuel? Da experiência de ter usado o KMM, as coisas boas e as coisas ruins também não deram muito certo, né? Então, acho que é legal que a gente fala isso. Então, fica o convite a você, assine o canal agora, marca lá, clica no sininho para você receber as atualizações que estão vindo. Tem vários vídeos, não só sobre KMM, mas também de vários outros conteúdos que vão aparecer aqui no nosso canal. Samuca, obrigado. Quem estiver ouvindo aqui, um abraço e até a próxima.